Olá, meus irmãos. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face e eu gostaria muito de fazer uma reflexão sobre o amor, mas não sobre qualquer tipo de amor. Eu gostaria de falar mais hoje sobre o amor próprio, porque é um conceito muito difundido em tudo que a gente vê, né? Essa questão do bem-estar, do sentir-se bem, do fazer o que me faz bem, de buscar situações que me agradam, de não estar com quem não me soma. Então é um conceito que passa muito nas nossas vidas, né? Na modernidade. Ela tem muito a ver com o hedonismo, com o culto do prazer. É o assunto que a gente vai abordar na live, e eu gostaria muito que vocês ouvissem um pouquinho do que Padre Paulo Ricardo vai dizer no livro Olhar que Cura, porque eu tenho lido ele para essa live e já aproveito para trazer e somar aqui com Santa Teresinha também, porque Santa Teresinha tinha um modo muito perfeito de se amar, né? E assim, dessa forma, expressar o amor pelas pessoas que estavam à sua volta, enxergar em tudo o bem. Então, aprendendo com Santa Teresinha, a gente consegue realmente atingir o que Deus quer para a nossa vida, porque ela é um exemplo de santidade, ela é doutora da igreja, é doutora certamente no amor. E também ela é padroeira das missões. E a gente sabe que evangelizar é uma missão nada fácil, porque ela requer da pessoa que fala de Deus, né, que ajuda os outros a encontrar com Deus, o esvaziar-se de si. E Santa Teresinha ajuda muito nisso tudo, né? E na questão da obediência e especialmente na questão da humildade. Então vamos aprender aqui com o sacerdote, com Santa Teresinha, e vamos começar esse vídeo invocando, né, a presença dela e o auxílio dela nas nossas dificuldades e nas nossas fraquezas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, branca e mimosa flor de Jesus e de Maria, que embalsamais o Carmelo e o mundo inteiro com vosso suave perfume. Atraí-nos e convosco correremos em seguimento de Jesus, nosso Deus e único bem, no caminho da renúncia, do amor e do abandono. A Santa Teresinha, fazei-nos simples, humildes e confiantes para com nosso Pai do céu. Não permitais que ofendamos pelo pecado, que o contristemos pela desconfiança. Assisti-nos em todos os perigos e necessidades. Socorrei-nos em todas as aflições. Alcançai-nos todas as graças espirituais e temporais, particularmente as que hoje vos pedimos. Valei-nos na vida e na morte. Ó Santa Teresinha, lembrai-vos que prometestes passar vosso céu fazendo bem à terra, sem descanso até ver completo o número de eleitos. Cumpri em nós vossa promessa, sede nosso anjo protetor na travessia desta vida e não descanseis, até que nos vejais no céu, cantando ao vosso lado eternamente as ternuras do amor misericordioso do coração de Jesus. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Francisca do Menino Jesus e da Sagrada Face vai nos auxiliar muito, porque esse amor misericordioso é o amor que a atingiu, né? Porque o santo, ele é aquele que se entrega ao amor, e se entrega ao amor na perfeição, que é o amor, e essa perfeição é um convite de Deus, né? Algumas pessoas têm até dificuldade com essa palavra perfeição. Eu nunca vou atingir perfeição. Perfeição é o ideal. Tá aqui Santa Teresinha para nos mostrar que não, né? Que é algo desejado por Deus e mais, é um chamado, é a vocação minha e sua, unirmos-nos perfeitamente em Cristo. Eu gostaria de começar esse vídeo com uma leitura de um trechinho de um livro que meu irmão mandou para mim esses dias, é Visão Cristã do Amor Humano, de Alípio Maia Castro. Vai dizer assim, tá até no feed aí da comunidade. Para começar, uma primeira imposição, um fato ineludível, é que somos criados por Deus. Nascemos sem nos terem consultado. Ora, se fomos criados por Deus, foi com uma finalidade. E como esse Deus, ser perfeitíssimo, não poderia criar-nos para atingir mais perfeição, como se precisasse de uma perfeição a mais,
segue-se que nos criou para nos comunicar sua perfeição. Como em Deus não pode haver senão o sumo bem, todo o seu querer é querer bem, isto é apenas o bem o que Deus quer. Ou, se preferirem, todo o seu querer é bem querer, ou seja, amor. A perfeição de Deus exprime-se assim com a palavra amor. Portanto, Deus criou-nos para compartilharmos essa mesma perfeição. Por outras palavras, fomos criados para amar. Então, a finalidade de eu estar aqui é amar, não é? E dentro da perfeição de Deus. Então, Deus não pode haver em Deus senão o sumo bem. Esse sumo bem é o amor. Então, ele me chama para o sumo bem. Por quê? Porque ele nos cria para compartilhar essa mesma perfeição. Então, Deus compartilha em mim, Carla, e depois ele compartilha através de mim, no meu irmão. Santa Teresinha faz isso com perfeição. Ela entende que o amor de Deus não é o amor que quer agradar-se, como é o que o mundo prega hoje, né? Eu amo aquele que me agrada. E a caridade é com aquele que não me agrada, né? Caridade no sentido material. Eu faço caridade com quem ama, quem não me ama, mas assim, eu quero me dar mesmo, ser amiga mesmo com quem me agrada. Eu prefiro me aproximar das pessoas que me agradam, porque essas não me afetam. Então esse é o amor desvirtuado, né? É o amor de si contra si. Por que ele vai contra si? Porque é o amor que desobedece o mandamento de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que próximo é esse? É só teu amigo? Ou o próximo é qualquer que esteja próximo de ti, que precise de ti, que olhe para ti, né? Então, o amor desvirtuado, ele faz com que eu perverta o amor. E o pecado é uma invenção do demônio, né? Vai dizer Padre Paulo Ricardo que o demônio não tem possibilidade criativa, né? Ele não cria nada. Possibilidade criadora, né? Como Deus criador. Ele perverte o que está criado. Então, a perversão do amor em todas as formas como a gente observa hoje e que nos atinge enquanto seres humanos em sociedade, é o amor virtuoso pervertido. Porque não é possível entender que eu, um ser humano feito por Deus, imagem e semelhança de Deus, seja ruim em essência. Não, eu sou boa em essência. O amor que está em mim é virtuoso. No entanto, para eu encontrar essa virtude, aonde eu vou? Beber. Na fonte do amor que é Deus. Então, essa mensagem que meu irmão mandou, ela vem dizer isso para nós. A perfeição de Deus exprime-se com a palavra amor. E Santa Teresinha ensina isso. Mas antes da Santa Teresinha, eu gostaria de passar para o Paulo Ricardo, que é um fervoroso devoto de Santa Teresinha. Tem um centro de estudos dedicado a ela também, né? E certamente vai ter muitas capacidades com a ajuda de Santa Teresinha de evangelizar, como já tem. Eu gostaria de ler o que ele diz aqui nesse livro dele, Um Olhar que Cura, porque é um livro que eu estou lendo aí para live, né? Sobre a pornografia. E é muito fácil a gente enxergar que desvio é esse do amor de si contra si mesmo, né? Na verdade, o amor, ele nos atinge para atingir o outro quando vem de Deus. Mas o amor nos atinge para agredir a nós mesmos quando vem desse desvirtuamento do amor. Ele atinge a nós mesmos, ele atinge a nossa semelhança com Deus, ele desvirtua dessa semelhança, entende? Ele não busca da fonte, busca de si próprio. Vamos entender um pouquinho disso, olha. É próprio do homem amar, como é próprio da luz iluminar, né? Vai dizer o Alípio ali no final, né? Por outras palavras, fomos feitos para amar, fomos criados para amar. Essa verdade ressoa em nossos corações como algo evidente, ao mesmo tempo difícil de acreditar. Ao ouvi-la, sentimos um forte apelo para alçar voo na arriscada aventura de amar. Mas dentro de nós encontramos a evidência patente de nossa fragilidade, uma espécie de força que nos leva a chafurdar na lama. A grandeza de nosso chamado contrasta clamorosamente com a miséria de nossa situação. Eu queria parar nessa palavra aventura. Fomos feitos, né, para essa aventura de amar. Temos vontade de alçar voo na arriscada aventura de amar, porque o amar é muitas vezes um sofrer. Santa Teresinha fez isso também, né? O amar é aquele risco que você corre, como Cristo correu e sofreu de não ser amado, né? Então, muitas vezes a pessoa, para não se arriscar de não ser amada, ela não ama, ela não dá. Ela se protege do amor e, na verdade, ela perde o amor, né? Porque ela sabe que aquele que a ama,
né, acima de tudo, né, que foi criado, se molou na cruz por ela, né, por essa pessoa. Então, que medo nós temos é esse? É o medo da descrença, é o medo da falta da fé, né, o medo que o pecado original nos deixa quando nós vamos correr para Deus. Ele fala assim, opa, para aí, correr para Deus é meio arriscado, melhor ficar onde está. Fica confortável aí, deixa Deus entrar até um certo ponto, e o resto deixa, né, deixa você se dar bem. Afinal de contas, para que você está sofrendo nesse mundo, né? Um mundo tão bonito, com todas as coisas tão agradáveis, vamos pensar no que é bom, não é isso? Esse é o pensamento positivista, pensamento hedonista que vem muito dessas culturas orientais também, né? Se sentir-se bem, elevar-se, não ter contato com o mal, né? Então, enfim, a gente está no mundo para sofrer, vai nos ensinar também Santa Teresinha. A revelação nos ensina, o homem é bom, mas está mal, ou seja, o homem não é uma doença, mas está doente. E seu estado de doença espiritual requer uma cura. Mas como é que eu vou buscar a cura se eu não reconheço a doença? Né? E aí que vem o padre Paulo explicando o que é filáusia, que esse amor próprio que o homem tem de si, muitas vezes para se proteger de algo que o faz sofrer, achando que a felicidade não tem a ver com o sofrimento, ele se protege do sofrimento, vai em busca da felicidade, cria um modelo de felicidade para si mesmo, vive aquilo de maneira desvirtuada e aí ele acha que está se protegendo. Esse é o amor de si contra si. Mas vamos entender um pouquinho mais. O significado originário da palavra filáusia é positivo e trata-se de uma virtude. O amor próprio não é uma invenção malévola do demônio ou do homem pecador. O amor próprio e egoísmo não é a mesma coisa, gente. Muitas vezes acho que eu tenho amor próprio, quer dizer, eu não me importo com ninguém, só comigo mesmo. Não, é bem o contrário, né? É isso mesmo, o amor próprio foi criado por Deus e pertence à natureza sadia do homem, como Deus o sonhou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que ele deu esse mandamento, porque como eu vou amar o próximo se eu não sei a fonte do meu amor próprio, né? Por isso eu amo a Deus sobre todas as coisas, amo a mim mesmo e daí eu amo o próximo. Eu passo a ser um canal do amor de Deus. Assim nos ensinou Santa Teresinha com sua vida. Então, São João vai nos dizer que antes de qualquer amor surgir em nosso coração, nós fomos amados. Deus nos amou primeiro e o nosso amor será sempre uma resposta, um segundo passo. Todas as vezes que Santa Teresinha era desagradada, ela sentiu que mais próxima a Cristo, porque Cristo também veio aqui amar e ela estava pronta para amar, dedicar seu amor, seu afeto para suas irmãs e muitas vezes não era recebida a dizer, opa, Cristo está me dando um presente, que eu me una mais perfeitamente a Ele. Olha a diferença do que o mundo prega, né? Unir-se a Cristo no sofrimento para melhor amar, renunciando, sofrendo, né? Abdicando de muitas coisas, é a loucura do mundo. A cruz é a loucura do mundo. Por quê? Porque as pessoas não querem nada que as afete, que as incomode, né? Afastar o que não presta, né? Então, a gente entende que isso é realmente uma tentação e se torna um pecado quando a gente adere a esse tipo de conduta. Amar a Deus não é um luxo, um acessório dispensável, e sim a realização de nosso próprio ser, porque amando a Deus, eu sei amar de verdade. Então, a consequência lógica, se amarmos a Deus de todo o nosso coração, estaremos de modo indireto amando a nós mesmos, visto que não é possível uma pessoa amar a si mesma e odiar a fonte do seu próprio ser. Seria um contrassenso, uma atitude semelhante a meter a enxada nos próprios pés ou cortar o galho sobre o qual se está sentado. Ao amar a Deus, a pessoa demonstra que ama a si mesmo. Por quê? Porque se Deus te criou a imagem e semelhança dele, você vai começar a entender que a sua dignidade, a sua capacidade de amar tem uma fonte. E se eu bebo dessa fonte, que jamais seca, porque o amor de Deus jamais se extingue, né? Eu consigo também não secar e não me extinguir diante das dificuldades que o mundo me apresenta para amar. Para eu me amar, para eu me fortalecer na fé, como filho de Deus, né? Me amar em dignidade, não fazer coisas que ferem essa dignidade e, dessa forma, enxergar no outro a mesma dignidade que eu tenho, que é de filho de Deus. Então eu começo a não fazer tudo que fere a minha dignidade e a dignidade do meu irmão. É um amor que a gente tem que aprender a viver. Não é que o amor de proteção esteja errado. Não, ele tem em si todo um sentimento positivo, né? Esse amor próprio de se proteger e de não ter contato com o mal, entre aspas, né? Não é de conviver com o mal, nem de aceitar o mal, mas de não fugir, né, desses embates, né? De ir em busca das pessoas que precisam de nós.
É um amor que nos ensina a amar como Deus nos amou, porque Deus não fugiu do perigo. Ele veio dar de cara com o perigo e morreu numa cruz e sofreu. É desse amor que a gente tem que aprender. Mas o diabo vem plantar o contrário, tá? Por quê? Por trás do pecado existe sempre uma realidade positiva, um dom de Deus que está sendo usado de forma prejudicial e destruidora. O mal é sempre a perversão de um bem. Aqui que está a chave, meus irmãos. O mal não cria nada de novo. Ele usa o que está criado. E o que está criado é bom. Então ele usa o que é bom. Então ele perverte o que é bom. Ele perverte o sexo que é bom, saudável e santo dentro do matrimônio. E tira a santidade, tira o matrimônio. E tira a saúde. E torna o sexo algo doentio. Só para pegar como um exemplo muito comum, do qual a gente vai falar agora no sábado. Mas é isso, ele perverte. O diabo não tem poder de criar, né? Ele sabe apenas arremedar o que Deus criou. E ao perverter as coisas criadas como uma espécie de macaco de Deus, imita grotescamente as obras de nosso Senhor. O livro do Gênesis nos recorda que por sedução da serpente o homem começa a amar a si mesmo de forma desordenada. Sereis como deuses, promete o pai da mentira. Eu amo a partir de mim mesma, eu sou Deus, eu sou a fonte do meu amor. Então eu amo da forma como eu acho que eu tenho que amar, como me faz bem. Não é? Eu me sirvo do amor, né? Eu não sirvo ao amor. Então é uma diferença gritante se a gente para refletir. A partir do momento em que o homem se deixa enganar por essa falsa promessa, ele entra numa rivalidade invejosa com Deus, como se ele fosse o inimigo, o obstáculo para a sua felicidade. É o próprio demônio que sofreu isso na carne e agora quer refletir isso nas moradas do Espírito Santo, que é a única coisa que ele pode atingir na terra. Não pode atingir Cristo, não pode atingir o humano que está acima dele, que é Nossa Senhora, né? Porque Nossa Senhora se eleva sobre toda a criação, porque criada na perfeição, sem a mácula do pecado original, então ele quer atingir quem? Os filhos dela, né? Os filhos de Nossa Senhora. A consagração mexe muito com tudo isso, a consagração a Nossa Senhora. Então, entra numa rivalidade invejosa com Deus, ou seja, para que eu vou na igreja, né? Para que eu quero me dar para Deus? Tudo é não, tudo eu tenho que me deixar de fazer, eu tenho que parar de fazer isso, aquilo é pecado. Então é uma rivalidade com Deus, enquanto que Deus quer te dar a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade. E o demônio quer que você acredite que aquilo não é bom para você, que é você que tem que ditar as suas regras, não é isso? Começa a tratar Deus como seu inimigo e dele se esconde por trás dos arbustos, como fez Adão e Eva após terem desobedecido a Deus. A obediência que faz a gente não temer a Deus, né? A obediência faz com que a gente tenha Cristo como amigo, né? E que a gente, a partir de Cristo, saiba encarar todas as realidades da nossa vida. Para terminar, São Máximo descreve a forma como a filósofia doentia afetou nossos primeiros pais. O homem volta suas costas para Deus, para sua luz e mergulha na matéria em busca de uma felicidade sem Deus. Ora, se não é o que a Revolução Francesa quis pregar, né? O homem sem Deus, o governo sem Deus, a anarquia do homem de si mesmo. Por que eu quis pegar esses exemplos todos de amor próprio e de problema com amor próprio? Porque Santa Teresinha conheceu o amor próprio. O amor próprio é aquele que se encontra em Deus. Em Deus passa a reconhecer suas misérias. Suas misérias em nada degradam o amor que tem por si, mas fazem encontrar o verdadeiro amor por si a partir do amar e do obedecer e do humilhar-se como Cristo. Humilhar-se diante de Deus é humilhar-se diante daquele que te dá a felicidade, a vida e a liberdade, né? Então não é um escravizar-se, é um doar-se como ele se doou. É um doar-se para Deus em primeiro lugar e a partir dessa doação me dou para o próximo. Santa Teresinha nos ensina isso. Olha bem o que ela diz aqui no parágrafo 321 da História de uma Alma. O bom Deus só ergue o véu que encobre minhas imperfeições. Então minhas queridas irmãzinhas encaram-me como sou e já não me acham de pleno acordo com seu gosto. Com uma simpleza que me encanta, falam-me de todos os combates que lhes provoco, de tudo o que em mim lhes desagrada. Afinal, não se constrangem nem um pouco como se fosse o caso de outra pessoa, por saberem que me causam grande prazer quando fazem assim, ou seja, quando falam mal dela, quando falam do contragosto dela, é como se Deus tivesse revelado o que ela é de verdade, que ela não é tão boa assim. Olha só o raciocínio do amor próprio dela, como que ela sabe que Deus a ama, apesar de suas misérias. E que a partir do que as irmãs veem de torto nela, que imagina, Santa Teresinha é uma santa, né?
quase sem pecado, né? Os pecados veniais que ela cometeu deviam ser tão quase puros. E ela gostava que vissem ela assim, como algo de não tão bom, né? E esse é um amor que leva ela a refletir e se unir a Deus. Então ela vai dizer, na verdade é mais que um prazer, é um delicioso festim que enche de gozo minha alma. Não encontro explicação de como uma coisa tão agradável à natureza possa despertar tão grande felicidade, tão desagradável à natureza, né? Que alguém fala mal de você, possa despertar tão grande felicidade. Se eu não experimentasse, não acreditaria. Um belo dia em que eu desejava de modo particular ser humilhada, aconteceu que uma noviça tão bem se encarregou de me satisfazer que logo me acudiu a lembrança de Semei a proferir imprecações contra Davi e disse de mim para comigo, pois então certamente é o Senhor que lhe manda dizer-me todas essas coisas. E minha alma saboreava deliciosamente o amargo alimento que com tanta fartura lhe era servido, né? Humilhar-se, né? Unir-se a Deus. Assim se digna o bom Deus cuidar de mim. Nem sempre pode dar-me o pão fortificante da humilhação exterior, mas de tempos em tempos me permite que me nutra com as migalhas que tombam da mesa dos filhos. Quão grande é a sua misericórdia! Só no céu poderei cantá-la. E ela vai narrando que busca sempre, né, as pessoas que não gostam dela para conviver, porque essas pessoas fazem com que ela se assemelhe a Deus. E aí, assemelha a Deus no sofrimento, né, a Cristo nas humilhações, né, e ela reconhece o valor dela como ser humano, unido a Cristo. Eu vou pegar uns trechinhos aqui dos votos que ela faz, né, no dia da profissão religiosa, em 8 de setembro de 1890. Ela diz assim, é uma oração para nós, tá? Para fechar esse vídeo. Não possam as coisas da terra jamais conturbar minha alma. Nada conturbe minha paz. Jesus, não te peço senão a paz e também o amor infinito, sem outro limite senão tu mesmo. Amor que já não seja eu, mas que sejas tu, meu Jesus. Por ti, Jesus, morreu Marte, o martírio do coração ou do corpo, antes de ambos. Que eu seja tida, espezinha, esquecida, qual grãozinho de areia que te pertence, Jesus. Ou seja, que só tu deu o valor, né, da minha alma, né, que possa dar valor não através de mim mesma, mas através do teu amor. Deixe-me, Jesus, salvar muitas almas que no dia de hoje não seja condenada nenhuma e sejam salvas todas as almas do purgatório. Por fim, eu quero ler uns trechinhos do ato de oblação ao amor misericordioso que ela escreveu. Ao amor misericordioso do bom Jesus. Ó meu Deus, bem-aventurada Trindade, desejo amar-vos e fazer que vos amem. Trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra, libertando as que sofrem no purgatório. Desejo cumprir perfeitamente vossa vontade e alcançar o grau de glória que me preparastes em vosso reino. Numa palavra, desejo ser santa, mas sinto minha insuficiência e peço-vos, ó meu Deus, sede vós mesmo a minha santidade. E nessa busca da santidade, ela encontrou que a vocação dela era no coração da igreja ser o amor, né? Então ela cumpre perfeitamente essa reflexão. Fomos criados para amar. Então ela se encontrando, dando de cara com esse amor por pura graça de Deus, né? Os santos são santos por pura graça de Deus. Ela foi convidada a partir do amor de Deus a ser ela o amor. Por isso ela é doutora da igreja. Ela ensina a amar com perfeição, a amar-se a partir de Cristo, e não a amar-se a partir das próprias paixões, né? De querer ser agradada, de ocupar os primeiros lugares, de querer ser exaltada entre todas. Viveu ali escondida, a padroeira das missões. Por quê? Porque não existe missão sem amor. Todas as vocações que ela queria seguir, ela conclui que a vocação é amor, porque nem o martírio, né, nem a evangelização, nem nada sem o amor são alguma coisa. As coisas só têm valor em Deus, meus irmãos. Você, com seu amor próprio, só tem valor em Deus. Ela vai dizer, terminando o exílio na terra, espero gozar convosco na pátria. Não quero, porém, juntar méritos para o céu. Quero trabalhar por vosso único amor, com o único intuito de vos agradar, de consolar vosso sagrado coração e salvar almas que vos amem eternamente. Né? Quero, meu bem amado, a cada batida do coração renovar-vos essa oblação um sem número de vezes. Aprendamos a ofertar nossa vida, o nosso amor a Deus, né, com os ensinamentos de Santa Teresinha. Aprendamos a ser humildes e pequenos como ela, porque dessa forma que a gente vai encontrar o verdadeiro amor próprio, o amor que nos faz enxergar como dignos diante de Deus, filhos de Deus, e, portanto,
devedores do amor para com o nosso próximo, porque eles também têm a mesma dignidade de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, nos ensine a amar. Amém. Salve Maria. Até mais.